Uma vez, eu quase deixei a raiva decidir por mim. Estava no trânsito, atrasado, cansado, e alguém cortou meu caminho de forma agressiva. Instintivamente, senti o calor subir, o coração acelerado, os punhos cerrados, o impulso de buzinar, gritar, responder à altura. Mas ali, no meio do caos, lembrei de uma frase que havia lido de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Respirei, soltei os ombros, e pensei, isso não é sobre mim. Naquele instante, escolhi não reagir. Escolhi permanecer senhor de mim mesmo. E foi assim que comecei a entender, na prática, o verdadeiro poder do autocontrole estoico. O que aprendi e o que você pode aplicar. Pausar antes de reagir é força. Nem tudo precisa de resposta imediata. No calor do momento, respire. Recuar não é fraqueza, é domínio. Como dizia Sêneca, a maior vitória é vencer-se a si mesmo. O mundo externo não está sob teu comando. Tua mente, sim. Você não controla o que os outros dizem, fazem ou pensam, mas controla como responde. Essa é tua liberdade. Essa é tua fortaleza. Identifique o que está sob seu controle. Preocupado com críticas, com decisões alheias, com o que já passou, observe e pergunte, isso está no meu poder? Se não está, liberte-se da angústia de tentar controlar o incontrolável. Transforme o cotidiano em treino. Todo momento é uma chance de treinar sua mente. Quando alguém te interromper, quando uma fila demorar, quando a internet falhar, veja como oportunidades de fortalecer tua paciência, tua serenidade, teu autocontrole. Não reaja como os outros. Reaja como quem você quer ser. A maior diferença entre o sábio e o comum não está nos eventos, mas na atitude. O mundo pode provocar, mas você pode permanecer firme, como uma rocha no meio da tempestade. Outro dia, em silêncio, eu venci de novo. Dessa vez, não era o trânsito. Era alguém próximo, alguém que eu amo, descarregando sobre mim uma frustração que não tinha nada a ver comigo. Palavras ríspidas, olhares duros, acusações feitas no calor de um momento que nem era meu. A velha sensação voltou. O peito apertado, o orgulho ferido, a vontade de responder no mesmo tom. Mas lembrei, não é porque alguém perdeu o próprio centro que eu preciso perder o meu. Naquele instante, me calei. Não por medo, mas por força. Não por submissão, mas por sabedoria. Fiquei ali, firme, escutando sem absorver. Porque aprendi que a paz interior não se negocia em nome de um impulso. É nesses momentos que o estoico treina sua alma. A vida real não é um templo zen. Ela é barulho, pressão, conflito. E é exatamente por isso que o treino acontece nela, e não longe dela. A cada reação contida, a cada resposta escolhida com calma, eu não apenas evitei um conflito, eu cresci por dentro. Aprendi que a nossa mente precisa de espaço para responder e não de correntes emocionais nos arrastando. E que o silêncio, muitas vezes, é a mais alta forma de resposta. Quando alguém te fere com palavras, lembre-se. A dor que vem não é só o que foi dito, mas o que você acredita sobre aquilo. Se você sabe quem é, não precisa provar nada. A opinião dos outros é um vento, e você é uma montanha. Quando tudo parecer urgente, respire. A calma é uma ferramenta, não um luxo. Ela te dá perspectiva, enquanto o desespero só te dá pressa. A pressa cobra caro, a serenidade te poupa de danos desnecessários. Quando tudo em você quiser explodir, se pergunte, o que depende de mim agora? Se não for tua responsabilidade, solte. Se for, haja com sabedoria, não com pressa. Autocontrole não é se calar sempre, é saber quando falar e como. É a arte de manter a paz até quando é difícil. Naquele dia, depois do silêncio, a pessoa voltou. Com os olhos baixos, disse, desculpa, eu só estava mal. E eu respondi apenas com um sorriso, porque eu também já estive lá. Teve um outro dia. Teve um outro dia em que a fúria quase me venceu. Não era algo grande, e é aí que está o perigo.
Era aquele tipo de irritação pequena que vai se acumulando devagar. Um comentário atravessado, uma falha bomba no trabalho, algo que não saiu como eu esperava. Coisas aparentemente simples, até que, de repente, tudo vira demais. Senti o corpo enrijecer, a respiração ficar curta. O mundo parecia querer me testar em cada detalhe. E quando alguém fez mais uma crítica sem tato, sem cuidado, algo dentro de mim quis explodir. Não com palavras, com raiva crua. A vontade de bater a porta, levantar a voz, abandonar tudo por um instante. Mas ali, nesse pico da fúria, lembrei de uma imagem que Marco Aurélio descreveu. A mente, como uma fortaleza interna que ninguém pode invadir, a não ser que a gente mesmo abra os portões. Naquele momento, fui para o banheiro. Fechei a porta. Lavei o rosto. E fiquei olhando para mim no espelho. Ali, me perguntei: o que, exatamente, estou tentando defender com essa raiva? E percebi, era meu ego gritando. A raiva era só um disfarce para uma ferida não tratada. Quantas vezes, na correria do dia a dia, deixamos pequenas frustrações se empilharem até que elas explodam sobre a pessoa errada, na hora errada. O estoico aprende a interromper esse ciclo, a observar antes de reagir, a entender que uma emoção não é uma ordem, é só uma onda. E toda onda passa, se você não mergulhar nela. Desde então, tenho praticado uma espécie de ritual interno quando a fúria começa a ferver. Respiro fundo 3 vezes. Afasto-me, se preciso. Pergunto a mim mesmo: essa reação vai melhorar ou piorar tudo? Essa pausa, por menor que seja, é onde a liberdade começa. A verdade é que nem sempre podemos impedir a raiva de surgir, ela é humana. Mas sempre podemos escolher o que ela encontra quando chega. Se encontra disciplina, ela se desfaz. Se encontra fogo, ela queima tudo. É no dia comum, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos próximos, nas pequenas frustrações, que treinamos nossa mente. Cada irritação é uma academia silenciosa da alma. E o autocontrole não é ausência de emoção, é maturidade na forma de lidar com elas. Teve um outro dia em que a fúria quase me venceu. Não foi um desastre, nem uma grande injustiça. Foi o acúmulo, o desgaste silencioso. Aquelas irritações pequenas, quase invisíveis, que vão se empilhando dentro da gente sem pedir licença. Um comentário atravessado logo cedo. Uma falha bomba no trabalho que me fez parecer desatento. Um plano que não saiu como previsto. Um silêncio onde eu esperava apoio. Coisas aparentemente simples, mas que, juntas, pesavam como se o mundo inteiro estivesse tentando me provocar. Senti o corpo enrijecer, a respiração encurtar. O coração não batia, socava por dentro. E quando alguém me lançou mais uma crítica mal formulada, desnecessária, seca, algo dentro de mim gritou para sair. Não com argumentos, mas com raiva crua, instintiva, animal. A vontade era de bater a porta, levantar a voz, sumir por algumas horas e deixar o mundo sozinho com seus problemas. Mas ali, nesse pico de fúria, uma lembrança me atravessou. Marco Aurélio dizia que a mente é como uma cidadela interior, uma fortaleza que ninguém pode invadir a menos que a gente mesmo abra os portões. E naquele instante, percebi que estava com as chaves na mão, quase entregando-as ao impulso. Então, fui até o banheiro. Fechei a porta como quem fecha um campo de batalha. Lavei o rosto e encarei a mim mesmo no espelho. O que, exatamente, estou tentando proteger com essa raiva? A resposta veio seca. Meu ego ferido. A raiva, ali, não era coragem. Era carência. Era orgulho inflamado, querendo se proteger com muralhas de fúria. Era insegurança fantasiada de força. E quantas vezes fazemos isso no dia a dia? Guardamos pequenas frustrações sem resolver. Engolimos desconfortos. E depois despejamos tudo em quem só foi o último gatilho, não a verdadeira causa. O estoicismo ensina que sentir não é o problema. Reagir sem consciência, sim. A emoção não é inimiga. Ela é sinal.
Mas um sinal não é uma ordem. Raiva não é comando. É convite. E cabe a nós aceitar ou não. Desde esse dia, criei um pequeno ritual. Nada místico. Apenas humano. Respiro fundo 3 vezes. Recuo um passo, se posso. E me pergunto com sinceridade: se eu agir agora, estou ajudando ou piorando tudo? Esse pequeno espaço entre o impulso e a resposta, esse intervalo minúsculo, é onde começa a liberdade. É ali que o autocontrole mora. E, mais do que isso, ali mora a paz. Nem sempre conseguimos evitar que a raiva chegue. Ela vem. É natural. Mas sempre podemos escolher o que ela encontra quando chega. Se encontra vigilância, ela recua. Se encontra consciência, ela se dissolve. Mas se encontra fogo, ela incendeia tudo, e quem mais se queima somos nós. O estoico não vive para apagar incêndios, mas para não começar fogueiras desnecessárias. Ele entende que é no comum, no pequeno, no cotidiano, nos e-mails atravessados, nos atrasos imprevistos, nos silêncios mal interpretados, que se forja a verdadeira alma forte. Porque o autocontrole não é ausência de emoção. É maturidade na forma de lidar com elas. É o poder de estar em si, mesmo quando tudo ao redor quer te tirar do eixo. É saber que manter-se em paz, às vezes, o mais corajoso dos atos. Houve um dia em que me senti traído. Não foi um rompimento barulhento. Não houve briga, nem gritos. A traição chegou como chegam as coisas covardes. Por trás, no silêncio. Sem aviso. Sem coragem. Veio na forma de uma atitude que negava tudo o que foi dito com palavras bonitas. E o pior, de alguém em quem eu confiava. No começo, não acreditei. Revisei os fatos. Procurei brechas. Me perguntei se eu estava exagerando. Mas aos poucos, os detalhes confirmaram. Não era imaginação. Era verdade. E doía. Doía não só pelo que foi feito, mas por quem fez. Doía porque houve entrega. Porque houve lealdade da minha parte. Porque houve expectativas silenciosas que, agora, se desmanchavam como papel na chuva. Na minha mente, ensaiava confrontos. Queria respostas. Queria expor. Queria ser ouvido. Mas por dentro, algo em mim sussurrava: vale mesmo a pena gastar tua paz para provar tua dor? Nesse momento, lembrei de Marco Aurélio. Quando acordares pela manhã, lembra-te de que encontrarás pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e rudes. Ele não falava isso para nos tornar cínicos, mas para nos preparar, para que não esperássemos do mundo mais do que o mundo é capaz de dar. E então caiu uma ficha amarga. A traição não diz quem eu sou. Ela revela quem o outro escolheu ser. E se eu reagisse com o mesmo veneno, me igualaria ao que mais critiquei. Respirei fundo. Fui para um lugar calmo. Fechei os olhos. E me perguntei: isso que estou sentindo, é ferida? Ou é ego machucado? A resposta foi clara. Era ambos. Mas era o ego que estava pedindo vingança. A dor é natural. Mas o que fazemos com ela? Isso é escolha. O estoicismo me ensinou a não negar a emoção, mas a não ser comandado por ela. A não deixar que um momento de mágoa construa uma vida de ressentimento. A entender que guardar raiva é como carregar um carvão em brasa esperando uma chance de jogá-lo no outro, esquecendo que é a tua mão que está queimando. Desde então, mudei algo em mim. Quando me sinto traído, não corro mais atrás de explicações. Eu observo. Dou espaço. Deixo que a verdade continue fazendo o seu trabalho, se revelando com o tempo. A máscara cai sozinha. E quem precisa se retirar, se retira. Eu só não me arrasto mais para tentar segurar o que claramente já caiu. No lugar da fúria, coloco reflexão. No lugar da mágoa, disciplina emocional. E no lugar da reação, uma nova decisão. Continuar sendo quem eu sou, mesmo quando os outros deixam de ser. É fácil amar quando tudo está bem. Mas o verdadeiro teste de quem somos é quando nos sentimos feridos. Se você consegue manter sua integridade mesmo decepcionado, você venceu. Não venceu o outro, venceu a si.
A partir disso, aprendi algo valioso. Você pode perdoar em silêncio. Pode seguir em paz, mesmo sem um pedido de desculpas. Pode desejar o bem e ainda assim se afastar. Pode entender o erro, e mesmo assim não permitir que ele se repita. Perdoar não é aceitar o que aconteceu. É escolher não carregar mais o peso disso dentro de você. E o autocontrole, nesses momentos, é o teu escudo. A tua honra. A tua paz blindada por escolhas conscientes. Conclusão. A traição pode tirar o chão por um momento. Mas também pode revelar o quanto você já é forte. O quanto amadureceu. O quanto sabe que, por mais que tentem te quebrar por fora, nada realmente te fere por dentro sem tua permissão. Você não controla as ações dos outros, mas pode controlar o que permanece em você. E isso é liberdade. O estoico não vive esperando que todos sejam justos. Ele vive comprometido em continuar sendo justo, mesmo quando é traído. Porque no fim, o que te protege não é o que fazem contigo. É o que você escolhe fazer com ele. Hoje eu me sinto assim, mais leve. Não porque tudo passou, mas porque eu deixei de carregar o que não era mais meu. A dor ainda visita, às vezes. Ela não desaparece de uma hora para outra. Mas agora, quando ela vem, eu sento com ela. Não fujo, não me escondo, não nego. Olho nos olhos daquilo que me feriu e não abaixo mais a cabeça. Aprendi que não se trata de esquecer. Se trata de não alimentar mais aquilo que já não me serve. Se trata de aprender a viver com o que doeu e ainda assim continuar inteiro. Alguns dias ainda exigem mais esforço, mas nesses dias, resgato os princípios que o estoicismo me ensinou. Tudo o que está fora do meu controle, eu solto. O que foi dito, feito, escondido ou distorcido, não é mais minha responsabilidade. Eu não vou mais negociar minha paz em troca de explicações. Porque a verdade, mais cedo ou mais tarde, se revela. E quem tem clareza, não precisa provar nada. Só vive. O que está ao meu alcance, eu cultivo. Minha serenidade. Meus pensamentos. Meus valores. Minha maneira de responder, mesmo quando o impulso quer dominar. Minha firmeza em manter a cabeça erguida, sem endurecer o coração. Hoje eu entendo que me respeitar é também saber a hora de recuar. Que perdoar é libertar o outro, sim. Mas, acima de tudo, libertar a mim mesmo. E que confiar novamente no mundo não é ingenuidade, é sabedoria aliada à vigilância. Quando me vejo tentado a voltar à dor, eu me lembro. Quando me vejo tentado a voltar à dor, eu me lembro. Revisitar o passado com mágoa é como caminhar para trás carregando uma pedra nas costas. Só me cansa e me impede de seguir. Prefiro olhar para frente, focar no presente e construir um futuro onde a paz não dependa do que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Hoje eu escolho não ser refém da traição, mas mestre da minha própria história. Escolho ser senhor do meu silêncio e da minha voz. Escolho que a minha reação seja um reflexo da minha força interior e não da fraqueza alheia. Porque o verdadeiro poder está naquilo que ninguém pode tirar de você. A sua calma, sua dignidade, sua liberdade de escolher como viver cada instante. E assim, dia após dia, aprendo que o autocontrole não é só resistir às tempestades externas, mas cultivar a serenidade que transforma qualquer queda em recomeço, e qualquer ferida em sabedoria. O autocontrole não é frieza, é clareza. É ter os olhos firmes quando os ventos sopram forte. É perceber que, quando todos ao redor estão sendo levados pelas emoções, você pode permanecer no centro, não porque sente menos, mas porque aprendeu a lidar melhor. O autocontrole é o domínio silencioso que você exerce sobre si, não para reprimir a vida, mas para guiá-la com lucidez. Porque reagir no impulso é como soltar o leme de um barco no meio da tempestade. Pode parecer alívio, mas é perda. E quem age apenas no impulso, se torna passageiro da própria existência. Muitos confundem autocontrole com indiferença. Acham que não reagir é fraqueza ou covardia. Mas é o contrário. Qualquer um pode gritar, bater, acusar. Mas poucos conseguem respirar fundo, esperar passar e responder com o que realmente importa.
consciência. O sábio não é aquele que sente menos, é o que responde melhor. Dominar-se é o mais alto gesto de respeito por si. É saber que você vale mais do que uma reação descontrolada. É a arte de não ser arrastado pelos impulsos, de escolher a resposta com intenção. É se manter inteiro mesmo quando tudo à sua volta tenta te despedaçar. Essa é a verdadeira coragem. Não perder o próprio eixo quando o mundo gira desgovernado. Você não nasceu para ser refém do mundo. Nasceu para ser capitão de si mesmo. E ser capitão é escolher a rota mesmo quando os ventos não ajudam. O estoico entende isso. Ele não entra em guerra com o que está fora, porque já encontrou paz dentro. Não tenta mudar o que é incontrolável. Aprende a ajustar as próprias velas. Liberdade, para o estoico, não é fazer tudo o que quer. É não ser escravo de nada, nem do desejo, nem da raiva, nem do medo. E cada vez que você escolhe não reagir com fúria, não se deixar dominar pela ansiedade, não afundar no desespero, você dá um passo em direção à sua verdadeira fortaleza, a paz interior. Não se trata de reprimir as emoções. Você pode sentir tudo: dor, tristeza, revolta, saudade. Mas entre sentir e agir, existe um espaço sagrado. E é nesse espaço que mora o autocontrole. É ali que nasce a sabedoria. A vida vai te provocar. Vai cutucar tuas feridas, testar tua paciência, apertar teus botões. Mas no meio disso tudo, você tem uma escolha: reagir como o mundo espera, ou agir como quem você está se tornando. Você não precisa responder na mesma moeda. Não precisa se abaixar ao nível do caos. Você pode ser firme sem ser violento. Pode ser claro sem ser cruel. Pode ser forte em silêncio. Porque a força silenciosa que não responde é a mais poderosa de todas. Ela não precisa provar nada. Ela não busca aplausos. Ela não vence o outro. Ela vence a si mesma. E essa, para o verdadeiro estoico, é a vitória mais nobre. Não aquela que é celebrada aos gritos, mas a que é conquistada em silêncio, no campo invisível da alma.